Meus irmãos, bom dia! Bom dia, Urbana! Graças a Deus por Jesus Cristo, por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje para celebrarmos a Ele, estarmos em comunhão com os nossos irmãos e principalmente para continuar ouvindo a voz do Senhor agora por meio da exposição da palavra, né? Hoje eu estava vindo com a Carol aqui para a igreja, né? E observando esse tempo maravilhoso, cinzento de São Paulo. Eu particularmente amo São Paulo assim, entendeu? São Paulo, quando está ensolarado, para mim não é a cidade de São Paulo. Quando está garoando, essa terra tem que ter garoa, né? Se tem garoa, é o nosso território aqui paulistano. E até me subestimei, irmãos. Falei, rapaz, será que o povo vai esticar o feriado aí? Deu aquele friozinho, né? Mas eu estou diante de uma igreja que é crente, né? O povo está ardendo em chamas pelo Senhor. E graças a Deus estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós faremos a leitura de alguns versos aqui desse texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Nós leremos aí a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Esta é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós invocamos o Teu nome nessa manhã. Nós te bendizemos pela Sua palavra, por estarmos diante da Sua palavra, não somente para aprender, mas com os corações abertos e com a vida, Senhor amado, à disposição do Teu Santo Espírito, para fazer toda e qualquer mudança em nossas vidas por meio da Sua palavra. Nós oramos, Deus, para que os nossos corações e toda a nossa vida, o nosso ser nesse momento, esteja diante da Sua palavra e que nós possamos responder positivamente a todas as orientações que o Senhor vai nos passar durante esses minutos. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos numa série aqui na nossa igreja, chegamos praticamente à metade dessa série chamada Identidade Urbana. Você que é da casa sabe que nós temos uma declaração de missão aqui na nossa igreja muito fundamentada. Igreja Batista Urbana de Tatuapé, ela existe para honrar e servir a Deus na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos maduros, engajados na renovação espiritual, social e cultural da grande São Paulo e do mundo. E nós estamos, durante essas semanas, revisitando à luz da palavra de Deus, a cada ponto, a cada traço da nossa declaração de missão. Primeira mensagem que nós ouvimos, primeiro episódio que nós trabalhamos aqui, nós observamos uma igreja que honra e serve a Deus. No segundo episódio, a gente já percebeu uma igreja que comunica o Evangelho. E semana passada, nós observamos uma igreja que forma discípulos maduros e engajados. Mas a mensagem da semana passada, como o bom português que ela deixou um ar de alguma coisa aberta, porque a palavra engajados, né, ela em si, a expressão igreja que forma discípulos maduros e engajados, ela requer por si só um complemento nominal. Engajados no quê?
E os 3 últimos episódios agora dessa série de mensagens que nós estamos aqui, chamada Identidade Urbana, ela justamente vai tentar responder para nós. Somos discípulos maduros e engajados, mas no quê? A primeira questão importante do nosso discipulado maduro e engajado é justamente o tema da nossa mensagem de hoje. Nós que estamos nos propondo a ser uma igreja que forma discípulos maduros e engajados, em primeiro lugar, na renovação espiritual. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é justamente isso, uma igreja engajada na renovação espiritual. E o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, ele justamente sugere para nós algumas lições que são extremamente imprescindíveis quando nós pensamos num contexto de renovação espiritual. Em primeiro lugar, antes de entrar nesse texto, a gente precisa fazer uma avaliação cultural da cultura que nós estamos envolvidos e ajudamos a participar. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa bateria em todas as camadas da vida, elas não são mais aquela pilha grande, é uma pilha pequena 3A que não dura muita coisa. A gente vive numa sociedade e participa de uma cultura que, eu já disse isso em alguns momentos, ela é viciada em novidades. E por ser viciada em novidades, o tema da renovação, não somente na questão espiritual, mas em todas as camadas da vida, elas sempre estão, de alguma maneira, latente em nossas vidas. Nós estamos em todos os momentos saturados na nossa vida profissional e precisando respirar novos ares. Tem casamento por aí, meus irmãos, com 2 anos de vida, já se falando numa segunda lua de mel, precisando de uma renovação. Mas o cara nem saiu da primeira ainda, né? Mas já está precisando de uma segunda renovação. Porque em alguma medida, meus irmãos, os nossos nervos culturais e sociais, eles não estão tão fortes como eram, por exemplo, as gerações passadas, e nós estamos nos saturando muito fácil de várias coisas, e isso não é diferente na área espiritual. Mas antes da gente entrar nesse texto também, eu preciso deixar muito bem claro que espiritualidade, vida espiritual, não é um privilégio, ou também não é uma particularidade somente de nós cristãos. Todas as pessoas que se entendem como pessoas possuem uma espiritualidade, estão lidando com essa fome do divino que reside em nossas almas. Em nossa alma existe uma fome que nós, graças a Deus, que fomos encontrados por Jesus, sabemos que somente o pão da vida pode saciar. Mas o teu amigo do trabalho, o teu parente que ainda não é cristão, qualquer pessoa que se preze nesse mundo, possui essa fome. E possui também uma disposição de vida, de procurar essa fome em vários outros lugares. Talvez há uns séculos atrás, a filosofia nos ensinava a entender que essa fome de alma, essa fome de vida que nós temos, ela justamente era saciada quando nós planejávamos alguma coisa e nós alcançávamos essa coisa, e aí a coisa desejada, em alguma medida, saciava essa fome de vida que nós temos. Mas nos últimos momentos que nós estamos vivendo agora enquanto sociedade contemporânea, talvez os filósofos contemporâneos e nós, que temos medo do ponto de chegada, e principalmente de entendermos que na chegada às vezes, essa fome não será saciada, já tem muita gente por aí dizendo que a nossa fome, ela justamente é saciada na caminhada. E eu acho que isso tem uma parcela de verdade e uma parcela também de não verdade que nós vamos trabalhar aqui hoje. Eu acho que você já passou em alguns momentos como criança, que já foi, por aquela experiência de querer muito uma coisa, de desejar muito uma coisa, mas depois que você consegue a coisa desejada, você segura a coisa, aquele ímpeto da emoção,
faz com que você contemple essa coisa, consuma essa coisa, e depois passa. Já passou. No soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes escreveu um soneto chamado Soneto de Fidelidade. Tá certo que ele casou 9 vezes, meus irmãos, mas por que não escrever um soneto de fidelidade, né? Vamos combinar. Mas tem uma parte desse soneto muito bonito que ele vai dizer que sobre o amor dele, que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E meus irmãos, esses 2 versos de Vinícius de Moraes, ele em alguma medida resume o nosso clima social e cultural quando nós nos encontramos com essa necessidade de renovação. Nós vivemos uma vida aproveitando tudo que queremos, seja na esfera espiritual ou em qualquer esfera, com esse paradigma do seja infinito enquanto dure. Não conseguimos ver eternidade nas nossas relações. Não conseguimos ver eternidade no contexto dos nossos trabalhos. E por faltar eternidade nas nossas vidas e no dia a dia em que nós vivemos, nós nos achamos cansados, vulneráveis, precisando de renovação espiritual. E esse texto, ele justamente vai fazer essa avaliação para nós. Porque Salomão, só para vocês entenderem o contexto desse texto aqui, nós estamos diante de um momento muito importante da história de Israel. O rei aqui é Salomão. Salomão, ele foi incumbido, ele recebeu essa tarefa de construir o templo. E ele construiu o templo. O pai dele, Davi, gostaria de construir o templo, ele não pôde, porque ele derramou muito sangue em vida, foi um grande militar, não pôde construir o templo. Davi apenas comprou o terreno, a gente conhece essa história, e o filho que construiu o grande templo em Jerusalém. Mas depois que ele constrói o templo, ele começa um momento no texto de Crônicas, que é aquilo que a gente chama de dedicação ao templo. Chamou o povo de Israel e vamos fazer um grande culto aqui ao Senhor, e a gente precisa dedicar esse templo. E é interessante, meus irmãos, porque o cronista desse livro, ele não reserva muito tempo para falar da construção do templo, mas ele reserva muito tempo aqui para falar da dedicação do templo. E por que ele faz isso? Porque ele justamente quer que eu e você entendamos o significado do templo de Jerusalém. Ele não quer que a gente olhe apenas para a exuberância do templo e fique, que templo maravilhoso, é aqui onde Deus vai morar. Não, ele gostaria que nós entendêssemos o significado do templo. E é muito bonito a história, porque se você voltar no capítulo 6, você vai perceber que o Salomão, ele começa justamente a dedicação do templo com oração. Ele sobe num palco feito de bronze, que havia lá no templo, ele se ajoelha perante o povo, ele levanta as suas mãos e ele começa a orar. E aqui existe uma questão maravilhosa para nós, porque o templo, ele justamente era esse ambiente onde Deus receberia os sacrifícios do povo. Mas o nosso amigo Salomão, ele quer nos lembrar de que o templo é casa de oração, de que o templo não é um lugar em que eu vou entregar os meus sacrifícios de maneira burocrática, de maneira protocolar, e a minha vida ela vai estar somente bem, obrigado, simplesmente porque eu entreguei os meus sacrifícios. Quando ele se ajoelha, levanta as suas mãos para os céus e começa a orar, ele justamente está ensinando esse povo, como bom monarca que era, de que aquele templo, ele não apenas receberia o sacrifício do povo, mas receberia o povo em si, receberia o coração desse povo. Aquele coração deveria estar perfeito ou quebrantado da mesma forma que o sacrifício deveria ser perfeito e deveria ser entregue de maneira plena. E meus irmãos, isso me interpela bastante, porque a oração de Salomão aqui é justamente uma oração que determina duas grandes coisas que a gente precisa entender no nosso processo de renovação espiritual.
Se queremos ser uma igreja que está engajada na renovação espiritual, em primeiro lugar, precisamos entender de que uma igreja engajada na renovação espiritual, ela conhece o seu Deus e ela conhece a si mesmo. Olha lá rapidinho comigo no capítulo 6, no verso 14. Olha essa parte da oração de Salomão. Salomão diz assim: e orou: Senhor Deus, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai, com a tua boca fizeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. E ele termina essa oração de uma forma maravilhosa. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes. E no verso 18, ele vai dizer: mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. E meus irmãos, nesses versos, na oração de Salomão, a gente percebe essa primeira camada da nossa renovação espiritual. A gente percebe a necessidade de ser uma igreja que está buscando renovação espiritual, quando conhecemos de fato quem é o nosso Deus. Em primeiro lugar, o rei Salomão, ele traz um atributo de Deus extremamente maravilhoso aqui. Esse Deus, ele é único, não há Deus como ele. E por que isso é extremamente importante, meus irmãos? Porque a nossa alma, ela busca renovação espiritual, por se sentir vulnerável, por se sentir fraca, por estar sentindo o cheiro de odres velhos. Mas a gente acha que nós somos a solução da nossa renovação espiritual. E o nosso amigo Salomão está nos lembrando uma coisa muito interessante aqui. Você não é como o nosso Deus, único e verdadeiro, o único que pode nos renovar espiritualmente, o único que pode de fato nos tirar desse espaço de vulnerabilidade, que confia em nós mesmos e fazer com que nós entendamos que nós dependemos do nosso Deus para buscar essa esfera tão maravilhosa de renovação espiritual. O segundo ponto que esse rei ele levanta é de que esse Deus, ele é um Deus de aliança e de misericórdia. E meus irmãos, isso é maravilhoso, porque nós, que somos especialistas em rupturas, nós, que infelizmente não conseguimos ser compassivos e benignos com nós mesmos, estamos diante de um Deus todo-poderoso, misericordioso e um Deus que é de aliança. Porque, meus irmãos, nesse entendimento, nesse processo de compreensão, de que precisamos de renovação espiritual, nós precisamos entender que nós não nos bastamos nesse processo, porque nós não somos especialistas em manter alianças intactas. O único que é especialista em manter a sua palavra dentro de uma aliança é o nosso Deus. E deixa eu tentar explicar o que eu gostaria de propor aqui, porque, meus irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas quando nós estamos diante de uma adversidade, de uma crise, seja no nosso casamento ou em qualquer área da nossa vida, quando estamos numa crise dentro da nossa solteirice, por exemplo, a gente começa a acreditar que o único que pode fazer com que nós saiamos dessa crise somos nós mesmos. A gente se olha no espelho e aí bate aquele sentimento de autossuficiência. E nós pensamos, se eu entrei nesse problema, eu vou sair dele, de uma forma ou de outra. E aí a gente começa a criar mais problemas. A gente começa a se afundar mais na nossa vulnerabilidade. Porque quando o maior sintoma de que nós estamos numa condição de vulnerabilidade, é quando nós estamos confiando em nós mesmos, meus irmãos.
quando nós estamos devotando a nós mesmos a solução para as nossas vidas. Mas o nosso amigo Salomão, ajoelhado diante de uma nação inteira, com as mãos estendidas para o céu, está nos lembrando de que o nosso Deus é uno, é único. Não existe mais nenhum Deus como Ele, que Ele é de aliança. Se Ele é um Deus de aliança, se Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, somente esse Deus pode nos renovar e fazer com que essa vida que a gente vive debaixo do sol, ela experimente algum tipo de renovo espiritual. Mas ele lembra, meus irmãos, uma outra camada também extremamente importante na sua oração. Depois de construir um templo que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, cheio de ouro, de prata, de bronze, uma coisa extremamente linda, estrondosa, maravilhosa, que levaria qualquer ser humano agropastoril daquela época a se encantar e estar tomado de algum tipo de assombro. Esse homem, ele se lembra uma outra característica e atributo desse Deus. Quem é que pode conter esse Deus? Se nem os céus dos céus podem conter esse Deus, que dirá esse templo? Ele começa a sua oração lembrando a nós que esse Deus não cabe naquele templo, apesar de ele ser maravilhoso e estrondoso. E, meus irmãos, isso é extremamente importante nesse processo de renovação espiritual, porque nós damos um jeito de colocar Deus nas nossas perspectivas frustradas. Nós damos um jeito de fazer com que Deus caiba nas nossas falsas expectativas. Nós damos um jeito de fazer com que Deus caiba na nossa convicção tacanha, pequena, da situação que está diante de nós mesmos. Nós damos um jeito de fazer com que Deus caiba nos nossos canteiros espirituais, morais, sociais, culturais. E se Ele não caber, que caiba pelo menos as minhas convicções. E, meus irmãos, quando fazemos isso, estamos mais longe de uma renovação espiritual do que imaginamos. Porque todas essas características que nós não temos de Deus, sermos especialistas em aliança, sermos distinto entre todos os deuses, e não caber nem nos céus e nem no templo, já por si só nos daria esse senso de buscar a Ele, de buscar nele a renovação. Mas há uma outra camada aqui, como eu disse para vocês, nesse processo de busca de renovação espiritual, precisamos conhecer o Deus que servimos, mas a gente precisa também ter uma visão clara de quem somos. E essa visão clara, nessa oração toda maravilhosa que Salomão ele traz, está justamente lá no verso 36. O resumo dessa visão de quem é o ser humano e de quem era o próprio Salomão. Ele vai dizer: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irados com eles, e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima. E aí ele vai dizer outras coisas, e vai dizer: Deus, perdoa esse povo. Aqui existe uma questão muito interessante, meus irmãos, nessa oração. Se a primeira camada para um processo de renovação espiritual é saber quem Deus é distinto da minha pessoa. E Ele não é somente distinto, Ele é o Criador. E se Ele é o Criador, somente Ele sabe lidar com a criatura de quem sou. Eu preciso também saber e ter uma visão clara de quem eu sou. Porque o texto está deixando muito bem claro, e Salomão está deixando muito bem claro nessa oração, de que não existe ninguém em Israel que não tenha a triste capacidade de se voltar as costas para Deus e pecar contra Ele. E, meus irmãos, é justamente uma visão amistosa sobre nós mesmos, é justamente uma visão positiva sobre nós mesmos, que está nos afastando dessa dita renovação espiritual. É justamente uma visão positivista, positiva, maravilhosa sobre nós mesmos, que está nos afastando de chegarmos não somente nesse lugar ou em qualquer outro lugar, dobrarmos os nossos joelhos, nos humilharmos ao Todo-Poderoso e nos converter dos nossos maus caminhos. É justamente essa visão amistosa sobre nós mesmos que nos faz olhar para os nossos caminhos tortos,
totalmente complicados e termos uma visão romântica sobre a realidade. É justamente essa visão tranquila que a gente cria sobre nós mesmos, às vezes de muito oprimido, de muito subjugado, de alguém que sempre está sofrendo alguma coisa, e não perceber que justamente nós estamos virando as costas para Deus, dia após dia. O nosso amigo Salomão, meus irmãos, está nos lembrando de uma coisa extremamente importante, que é possível você chegar diante de um templo suntuoso e maravilhoso como esse, entregar o seu sacrifício e continuar longe de Deus, a quilômetros de distância do Todo-Poderoso. E nessa oração, ele está ensinando o povo de Israel a entender que se vocês quiserem viver uma vida, entendendo de que vocês precisam do Todo-Poderoso, isso precisa passar por uma visão coerente sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Quando nós chegamos no capítulo 7, o nosso amigo Salomão, ele nos lembra de uma coisa maravilhosa. Aqui a gente vai ver, na verdade, a resposta de Deus para essa oração. O culto acabou, Salomão foi para casa, e aí de noite, Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, ouvi a tua oração. E meus irmãos, isso é maravilhoso, e eu gostaria de gastar uns minutos aqui, porque isso é maravilhoso, porque num processo de renovação espiritual, nós precisamos entender de que a voz do Todo-Poderoso, ela precisa ser suficiente. Nós queremos pirotecnia, meus irmãos, nós queremos às vezes uma situação extraordinária, a gente quer uma boa história para contar, mas apenas de saber que as nossas orações, elas estão sendo respondidas por aquele que é o Criador das nossas vidas e a razão do nosso ser, isso já deveria ser suficiente. Salomão, eu ouvi a tua oração, e eu escolhi este lugar como lugar onde será o templo de sacrifícios. Toda aquela dedicação, todo aquele culto suntuoso foi recebido pelo nosso Deus. É por isso que você não tem que desistir de orar ao Senhor. É por isso que você precisa entender, de uma vez por todas, que nós não podemos viver dia após dia, sem em algum momento trocar alguma palavra com o Todo-Poderoso. Você já parou para pensar que às vezes a gente vive as nossas vidas e a gente não consegue tirar um momento para conversar com Deus, para falar com o Senhor, para invocar o nosso Deus? Salomão teve a sua oração respondida, meus irmãos. E o conteúdo dessa oração, ela é o ápice de uma igreja renovada, de uma igreja que está engajada na renovação espiritual. Porque esse Deus, ele não apenas disse que vai ouvir a oração e escolheu esse lugar, mas ele vai dizer uma coisa maravilhosa: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Ele deixa uma questão muito interessante para esse povo e muito clara: se tudo que você me disse, Salomão, acontecer, pragas, desgraças, intempéries, adversidades, em primeiro lugar, você precisa entender que quem fez isso, quem permitiu isso, foi eu. Tudo está debaixo dos meus justos decretos. Deus, ele se torna o agente dessa resposta de oração. E meus irmãos, isso tem a ver com aquilo que a gente disse na semana passada sobre maturidade. Porque às vezes, as poucas vezes que nós oramos ao Senhor, me parece que nós buscamos ao Senhor para buscar um certo tipo de empoderamento, para nos tornarmos protagonistas da nossa própria história. Nós estamos passando por alguma adversidade. A gente está passando por crise no casamento, está passando por uma doença, está passando por um desemprego, por qualquer coisa. E me parece, meus irmãos, que a gente busca às vezes a Deus, mas a gente busca a Deus
com aquela coisinha no coração de Deus, me faz protagonista disso aqui. A sensação que eu tenho, meus irmãos, é que a gente não busca Deus com aquele coração humilde no sentido, seja feita a tua vontade, Deus, no desemprego. Seja feita a tua vontade nessa crise conjugal. Seja feita a tua vontade nesse momento complicado que nós vivemos. Não. A ideia é nos fazer protagonistas da história. E Salomão está sendo muito bem lembrado por Deus aqui, de que se o povo passar por qualquer crise que for, foi o nosso Deus que permitiu. Isso está dentro dos justos decretos do nosso Deus. Olha a teologia reformada no Antigo Testamento aqui, gritando para a gente. Mas não somente isso, o nosso amigo Salomão, ele ouve de Deus, que se o povo que se chama pelo meu nome, e aqui, meus irmãos, há uma questão maravilhosa para nós. Porque se eu olhasse para vocês e falasse, olha, no nosso processo de renovação espiritual, nós precisamos entender quem nós somos, e nós entendemos, somos pecadores, injustos, e infelizmente nutrimos essas expectativas de sempre nos voltarmos de costas para Deus. Você iria olhar para mim e falar, pô, legal, reconheci quem eu sou, mas cadê a graça nisso? Cadê a esperança nisso? Na resposta da oração de Salomão, o Senhor, Ele traz a redenção para a nossa identidade. Porque se temos essa profunda capacidade de se indignar contra o Senhor e fazer o que é mal aos olhos dEle, na sua resposta de oração, Ele vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meus irmãos, essa é a redenção da nossa identidade. A redenção da nossa identidade não está na satisfação dos nossos desejos sexuais. A redenção da nossa identidade não está no aprofundamento do protagonismo que a gente espera na nossa vida espiritual ou na nossa vida profissional. A redenção da nossa identidade está no justo fato de sermos povo de Deus, de sermos povo dele, povo que se chama pelo próprio nome dele. E meus irmãos, existe uma coisa maravilhosa aqui, que eu não vou ter tempo de falar, mas eu já queria fazer um merchan. No próximo curso do Urbana Educação você vai entender de uma forma maravilhosa sobre isso, sobre o enredo da salvação. Porque quando o texto diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo que é chamado pelo nome de Deus, ele justamente está encarnando graciosamente a própria história da salvação. Os nomes de Deus contam uma história, meus irmãos, a nossa própria história. Os próprios nomes de Deus, eles justamente fazem uma coisa que nós não temos a capacidade de fazer: contar a história sobre a forma como Deus nos salvou e a forma como Deus nos resgatou. Mas não somente isso, meus irmãos, esse texto, ele vai continuar dizendo que esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Aqui está a lição maravilhosa do nosso engajamento com renovação espiritual. Porque, meus irmãos, se conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos nos leva a essa necessidade de entender que precisamos de renovação espiritual. A renovação espiritual, ela justamente é um processo de conversão dos nossos maus caminhos. É justamente a gente entender que quando estamos diante de Deus, não existe virtude que fique de pé, não existe dom, talento, coisa boa que nós sejamos ou fazemos que fique de pé. O que fica diante de Deus sobre nós mesmos é uma pessoa que entende que quando está diante do Todo-Poderoso, sempre tem alguma coisa no seu caminho que precisa ser endireitada, e sempre tem alguma coisa no seu coração que precisa de redenção. O grande ponto, meus irmãos, de sermos uma igreja que está engajada na renovação espiritual, é de nós sabermos que a nossa conversão, ela não foi resolvida lá em 1970, ou 1980, ou no dia que nós levantamos a nossa mão, viemos aqui à frente e falamos, eu quero ser de Jesus.
Esse fato maravilhoso da conversão, ele é contínuo, ele é processual. A grande questão, meus irmãos, da nossa renovação espiritual é de saber que diante de Deus sempre vai ter alguma perspectiva que nós nutrimos sobre Ele, que precisa de redenção. E sempre vai ter alguma coisa acerca da nossa identidade que precisa ser salva e liberta por Ele. Quando eu casei com a Carol e a gente começou essa vida de casado e começamos a criar os nossos filhos, eu comecei a conhecer uma Carol totalmente diferente que eu conheci no namoro. E eu também conheci um João que era totalmente diferente na sua solteirice. E a primeira reação que nós temos ao conhecer pessoas diferentes no casamento, porque estamos diante de uma situação diferente, de um ambiente diferente, é justamente se tornar o redentor daquela situação. A gente não olha para nós mesmos e fala, peraí, existem coisas que estão se revelando acerca da minha identidade, que precisam de redenção. Aí a gente volta na oração do Salomão, a gente se vê como distinto como Deus, a gente se vê como fiel em aliança como Deus, e a gente se vê como aquele que justamente cabe nesse templo e vai fazer o que é certo nesse templo. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa entender com Salomão que o templo está maravilhoso, está suntuoso, é um assombro na melhor das hipóteses da palavra, mas aquele que vai chegar durante o templo, ele precisa entender que se ele quiser ficar perto desse Deus que está aceitando os sacrifícios, ele vai precisar se converter dos seus maus caminhos. Isso mexe, meus irmãos, com uma camada extremamente maravilhosa, e aqui eu caminho para o final, que é o processo do arrependimento. Porque o nosso Deus, ele vai falar para Salomão que esse povo, em primeiro lugar, ele precisa se humilhar. Ele precisa chegar diante dele e reconhecer a sua miséria. Meus irmãos, nós não podemos ver as nossas falhas morais. Nós não podemos ver as grandes questões que residem nas nossas vidas como detalhes que precisam ser resolvidos, ou como coisas que somente o tempo vai curar. Está na moda dizer isso. Não, isso aí é com o tempo que cura. Não é somente o tempo, mas é um Deus que está acima sobre o tempo, que precisa redimir justamente esses pontos que a gente vai tratando como detalhe, que a gente vai minimizando. Somente Ele pode redimir essas grandes questões. É por isso, meus irmãos, que uma igreja engajada na renovação espiritual, ela chega diante de Deus, e não é chega diante dessas quatro paredes, é diante do Todo-Poderoso, é na segunda-feira, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é diante do seu cônjuge, é diante dos seus filhos, e se humilha, reconhece a sua miséria, reconhece os grandes pontos da sua vida, que estão trazendo problemas no seu relacionamento e com Deus. Mas Deus não para por aí. Ele fala, se esse povo orar, e meus irmãos, essa ordem de Deus, essa condicional de Deus, é extremamente importante para esse povo nesse momento, porque esse povo, por pouquíssimas coisas, eles olhavam para os deuses vizinhos e começavam a se entregar para os deuses vizinhos, e o que Deus está dizendo é, diante da sua miséria, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, humilhe-se e invoque o meu nome. Mas ele não para por aí, ele vai dizer também, você não vai apenas se humilhe, você apenas não ore, mas converta-se dos seus maus caminhos. Ah, meus irmãos, nós estamos diante de momentos, como disse no início, em que nós estamos nos bastando em nossas vidas, e a gente só procura Deus quando a coisa está difícil, quando o placar está 2-0 e está lá nos acréscimos.
a gente trata Jesus como um jogador reserva de luxo, que precisa entrar nos acréscimos das nossas vidas e resolver o jogo que eu e você não conseguimos resolver. Jesus não quer ser esse reserva de luxo. Ele quer ser o camisa 10 do seu time. Ele quer ser o camisa 9, ele quer ser o técnico, ele quer ser tudo na sua vida. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, precisamos estar diante dele, reconhecendo a nossa miséria, invocando o seu nome e entendendo que os nossos caminhos, eles não são tão românticos assim. Existem coisas que precisam ser redimidas, existem coisas que precisam ser tratadas, e não deixe isso para amanhã. Não deixe o que você precisa tratar no seu casamento, o que você precisa tratar na sua vida sexual, na sua vida profissional, em qualquer área da sua vida, para amanhã. Essas coisas são urgentes, meus irmãos. Diante do Todo-Poderoso, nós precisamos fazer essa tratativa. E por que que aqui reside a nossa visão acerca de renovação espiritual? Porque uma igreja engajada na renovação espiritual, ela conhece o seu Deus, ela conhece a si mesma, e o que ela busca diante do seu Deus não é fama, não é estabilidade financeira, não é realização pessoal. Ela busca justamente aquilo que somente o nosso Deus na cruz fez por nós, foi buscar a nossa redenção. Lá em Filipenses, no capítulo 2, nós temos a redenção para esse texto, porque hoje, meus irmãos, eu preciso ser muito justo intelectualmente e dizer que não é no templo de Salomão que a gente vai buscar redenção para as nossas vidas. Não vá para a Avenida Celso Garcia buscar redenção para as suas vidas. Você precisa entender uma coisa muito clara, de que não é sobre esse templo, meus irmãos, que a gente vai que o ápice dessa realidade maravilhosa de renovação, ela aconteceu. O apóstolo Paulo, ele deixou muito bem claro de que a redenção que nós buscávamos num espaço geográfico, agora a gente busca numa pessoa. Ele vai dizer lá a partir do verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrada em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele é a plenitude da resposta da oração de Deus para Salomão. Ele humilhou-se, ele orou ao seu Pai enquanto estava na cruz. A única coisa diferente, meus irmãos, é de que Jesus não precisou se converter de nenhum mau caminho, porque ele foi perfeito em tudo. No lugar da minha e da sua desobediência, o que houve em Cristo foi justamente uma plenitude de obediência, ativa e passiva. E meus irmãos, é por causa dessa obediência maravilhosa que nós podemos viver continuamente se encontrando com o Todo-Poderoso e buscando renovação espiritual. É por causa dessa obediência perfeita que a gente pode olhar para esse templo que nós somos. Nós, igreja do Senhor, hoje somos templo de Deus, e entendermos que diante de nós, diante de Deus, não precisamos mais viver uma vida protocolar, uma vida meio medíocre no que diz respeito às nossas burocracias espirituais, mas diante de Deus nós podemos nos humilhar, sabendo que o perfeito homem que foi Cristo Jesus, ele não somente vai ouvir as nossas orações, mas vai redimir a nossa visão que nós temos sobre Ele mesmo e sobre nós mesmos. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos rendemos a Ti hoje em oração. Nós nos rendemos a Ti, Deus amado, porque por vezes a nossa visão sobre o Senhor, ela é tacanha, ela é mínima, ela é pobre, ela é simplista. E isso faz, Deus amado, com que nós olhemos nos espelhos da vida e achemos que em nós
podemos achar a redenção para a nossa identidade. Podemos achar redenção e romantização para os nossos caminhos. Ah, Senhor amado, que os nossos corações não sejam altivos diante do Senhor. Que a nossa vida, Deus amado, não seja prepotente diante do Senhor. Que haja em nós, Deus amado, quebrantamento espiritual. Que haja em nós, Deus amado, disposição para estar diante do Senhor e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Redime, Senhor amado, não somente aquelas questões que precisam ser tratadas, Deus, mas essa disposição que nós temos de resolver os nossos próprios problemas com as nossas próprias mãos. Que haja em nós, Deus amado, um sentimento e uma vida de total dependência no Senhor, nos nossos casamentos, na nossa solteirice, na nossa vida profissional, no relacionamento que temos com o próximo. Que haja em nós, Deus amado, uma disposição de buscar o Senhor e sabermos, Deus amado, que somente em Ti vamos buscar essa dita e maravilhosa renovação espiritual. Assim nós oramos, Deus amado, em nome de Jesus. Amém.